Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Fantástico estar com vocês. Deixa eu explicar um pouquinho e posicionar vocês a respeito dessa iniciativa que eu faço e as mudanças que proporciono a mim mesmo experimentá-las. Quando eu proponho uma atividade experimental, uma atividade gratuita, uma atividade em que o meu objetivo é aumentar meu portfólio de mentorados bem-sucedidos, eu faço experimentações em horários diferentes, em chamadas diferentes. Eu tenho ativamente esse tipo de atendimento de seja meu mentorado por um dia, tenha uma chamada de closer comigo. Closer é um nome moderno para um fechamento de ideia, um fechamento de negócio, uma amostra de consultoria individual. E é o que mais vem funcionando para mim nos últimos 2 anos. Eu faço pontualmente com as pessoas que se interessam uma chamada, tenho inclusive link ativo para que as pessoas possam me acessar e agendar nos horários que eu disponibilizo na agenda um bate-papo comigo. E assim, a Escola de Celebrantes, que nós inauguramos em 2009 e já vínhamos desde 2006 lançando treinamentos no mercado de treinamentos, e aí em 2009 lançamos a escola. Esse é o modelo que fez com que a escola crescesse, com que tivéssemos alcançado e ultrapassado mais de 1.000 alunos formados no empreendedorismo da voz focada em casamentos. Fora esse produto, que é o que mais faz visibilidade à nossa empresa HV7 Treinamentos, nós temos a oratória. E esse sistema de desenvolvimento de novos palestrantes vem se aperfeiçoando por causa de algumas descobertas que eu vou compartilhar com vocês. Então, às vezes, eu tenho nesse encontro público, nesse encontro aberto, 30, 50, 5 participantes, às vezes eu tenho o privilégio de conversar com 2 pessoas em aberto, como nós estamos fazendo hoje aqui no Zoom. Vou manter as câmeras e os microfones de vocês abertos para virar um bate-papo mais do que apenas eu palestrando. Obrigado por terem paciência desse disclaimer inicial. Legal. O que está acontecendo? Por isso, sugestionei que olhássemos para essa modernidade de coisas que vem acontecendo e que as pessoas estão se despertando cada vez mais para o que não funciona a respeito de oratória. Assim como as escolas de inglês, e eu vou fazer esse paralelismo, assim como as escolas de inglês, desde principalmente 2020, com o advento do infoproduto, do aprendizado pela internet, os chamados produtos digitais, tiveram que se aperfeiçoar rapidamente, se adaptar rapidamente, senão faliriam, assim como a Kodak, né? Porque não lançou a câmera digital, porque ainda apostava no filme físico, fechou as portas para um grande mercado, as escolas de inglês também fechariam. Então, o que as escolas tradicionais fizeram? E hoje você tem aulas virtuais das escolas mais tradicionais de inglês no Brasil. Correram para o digital e se aperfeiçoaram em entenderem que não é mais uma questão de fazer números, e sim de cuidar de pessoas. O digital é a transformação do cuidar, do se importar realmente com o ser humano. Seria a humanização do digital pelo lado do ponto de vista do professor que vem da tradicional lousa ao vivo, sim, seria uma humanização do aprendizado que exige que o ensinamento seja passado de maneira diferente. É um ensino ativacional, que é muito diferente do motivacional. E aí o que, que acontece com as escolas de oratória? Que se historicamente ensinaram a que houvesse o despertar do aperfeiçoamento do uso da voz. Quem entendeu, entendeu e nós entendemos. Não se trata apenas de fazer bom uso da voz. Eu, nesses 35 anos de uso da minha voz como palestrante, como vendedor principalmente, e nós temos que entender que tudo se trata de vender, nós vendemos nossa presença na nossa
na nossa presença na vida, né? Nós criamos uma atmosfera ao acordar. Então não se trata apenas de você produzir som, porque você tem que acordar antes de começar a produzir som. Então, qual a diferença do speaker training de hoje, do treinador de palestrantes de hoje, do treinamento que se faz necessário hoje, do que existia antes? Antes, bastava propor que você soubesse fazer a entonação correta da voz, criasse ritmo para falar, encontrasse palavras bonitas para reproduzir, você era tratado como uma pessoa apta a falar em público. Mas desde Dale Carnegie, nós sabemos que a arte de falar em público e influenciar pessoas não é apenas usar o bom tom, a voz bem colocada, a tonalidade equilibrada, temperada. Tem aí algo que deve ser descoberto, que deve ser trabalhado, e essa proposta, essa provocação que esse dia de mentor, nesse conteúdo de sua voz, que eu privilegio tanto você entender que tem um posicionamento que é mais importante do que você descobrir as palavras. O seu posicionamento diz mais e provoca mais resultado do que a exclusiva preocupação com o impacto da comunicação através das palavras escolhidas. O conteúdo verbalizado, essa verborragia, não é o que transforma, nem mesmo o que ativa a atenção, faz com que você tenha a acuidade do ouvinte. Nós vamos chegar lá e algumas questões são atribuídas à confusão que existe quando historicamente se prestou atenção apenas àquilo que se recebe, o receptor apenas disse: gosto disso que estou ouvindo, essa voz é bonita. Inclusive, nós estamos aqui com a nossa convidada Adriane Jacques, que também é radialista e é uma grande referência, porque historicamente as pessoas se separavam entre aqueles que têm uma boa voz para o rádio e aqueles que não têm boa voz. E aí o primeiro despertar a respeito desse insight que eu estou passando para vocês é: você não nasceu com medo de falar. Não é para tirar o medo de falar que o médico dá aqueles tapinhas no bumbum do nenê quando nasce. Porque aí o grito do choro não é uma fala, é uma expressão de vida. Nós fomos ensinados a nos encolher, a nos recalcar da fala. Por quê? Porque no efeito cardume e na necessidade natural do ser humano de conformidade, significa agir de maneira igual à massa, fazer par com os outros, se sentir espelhado, humanizado. Isso é conformidade. Por conformidade, quem já consegue emular a visão de um cardume dentro da água, eles criam um redemoinho. E nesse redemoinho, o objetivo dos peixes que estão à borda é nadarem para o centro, por busca de proteção, sobrevivência. Nos nossos costumes humanos, nós agimos da mesma maneira. Aqueles que falam são aqueles que aparecem aos extremos, são aqueles que estão à margem do cardume. Então, se calar significa ir para o centro, se sentir protegido. Se eu não apareço, eu não me arrisco. Então, nós fomos ensinados. É necessário uma ruptura de entendimento a respeito disso. E por sermos ensinados a nos proteger, e da mesma maneira nós somos ensinados por pessoas que nos amam e provam que estão querendo nos proteger, que estão nos ensinando a nos protegermos sozinhos. Pai e mãe ensinam isso. Fica quieto para não passar vergonha. Não fala nada, deixa que a mamãe e o papai fala.
Cala a boca, menino, cala a boca, menina. Não fala bobagem. E vai nos criando a impressão que é melhor sim ficar calado, é melhor ser representado por alguém. E aí vem aquela sensação que, poxa, é melhor ficar calado do que passar vergonha. Faz sentido para vocês? Que são ensinamentos que estão incutidos. E olha que quando a gente vai se descobrindo um pouquinho que a gente se descobre, a gente vai fazendo de conta mentalmente de que não fomos ensinados assim. Porque é nessa simplicidade que existe o gatilho emocional. O gatilho emocional ele vai se apegar a essas fragilidades que foram construídas de maneira simples. Nada complexo, não é nada que seja necessário que nós façamos uma imersão psicológica para que haja, portanto, uma revelação do porquê que existe naturalmente esse medo. E esse medo, ele é tratado, porque a cura, ela ainda está longe de ser uma realidade para 100% das pessoas. Daqui a pouco vocês vão começar a ver os números comigo e vão entender por que que agora eu falo que é melhor não pensar em estou curado, não tenho medo de falar em público. E eu estou amando ver que vocês estão anotando. Eu amo que vocês façam anotações, porque eu sempre tenho à minha disposição minhas anotações históricas, meu caderno de notas, meu flip chart de notas está aqui. Eu não vou conseguir virar a câmera agora, mas eu anoto de vários tamanhos diferentes, inclusive, as coisas que são importantes para mim, porque rever suas próprias notas é a reflexão da sua própria sabedoria. Sabedoria é você saber lidar com informações, fazer bom uso de conhecimento já adquirido. Ninguém se torna sábio instantaneamente. A sabedoria vem da reflexão. Então, quando nós fazemos essas reflexões sobre se existe então a cura do medo de falar em público, o que traz esse medo à tona repetidamente ao longo da vida, nós entendemos que nessa simplicidade nós nos sabotamos quando deixamos de enxergar que se torna parte de quem somos este aprendizado histórico da vida. É uma questão de termos aquele senso despertado, aquele senso que pode ser extrapolado para um significado de medo, mas é um sensor. Se nós colocarmos esse sensor agora como bom senso, e aí você vai agora associar a palavra sensor e bom senso. O que são os nossos sensores? Tudo aquilo que nos dá bom senso a respeito de cada coisa da vida. Então, quando esse sensor de bom senso, de quando falar, o que falar e como falar, estava sendo construído na nossa infância, este ensino, que aparentemente tinha apenas o bom motivo de nos dar proteção através dos ensinamentos dos pais, fez com que esse nosso sensor ficasse viciado ou quebrado. Portanto, se você sente medo a ponto de ser classificado como uma pessoa glossofóbica. Glossofobia é o nome da doença quando você, por medo de falar, por medo de se expressar, por medo de se comunicar, você tem mãos que gelam, pés que gelam, que transpiram, você tem fadiga respiratória, então a respiração ela fica curtinha, você tem por causa do disparo da adrenalina, o coração acelerado a ponto de te dar estreitamento visual. E aí nós já estamos aqui caminhando para entender em que momento você, por causa de alguns desses sintomas, poderia até ser classificado como uma pessoa que desenvolveu a doença chamada glossofobia. Então, quando eu desperto vocês para essa presença de que nós dependemos agora de um ajuste num determinado sensor de entendimento, e agora isso tem a ver com nossas crenças.
E já que estamos lidando com aquilo que nós acreditamos, porque fomos ensinados historicamente, nós vamos participar juntos aqui de um exercício de análise, de pensamento, de reflexão. Aquela sensação de que as palavras poderiam ter fluído, aquela sensação de que se eu tivesse me lembrado naquele momento dessa ideia, porque me deu o chamado teto branco, né? Quando você não tem capacidade de lembrar, de recuperar memória, de concatenar o assunto, porque te deu nervosismo, te deu medo de falar em público. Aí depois você reflete. Poxa, bem, se você lê o meu livro, A Arte de Saber o que Falar, você sabe que ali em vários capítulos eu ajudo você a ter desperto esses gatilhos de entendimento que fazem com que você descubra qual é o sensor que está quebrado, qual é o sensor que está viciado e faça a correção. E eu quero mostrar para você hoje que princípios práticos podem fazer com que você conquiste todos os seus objetivos na vida, porque nós somos seres humanos que necessitam de comunicarmos. Sem comunicação, nós abrimos mão das quatro qualidades humanas que nos tornam superiores aos demais animais. Sem a comunicação, nós não apresentamos nosso senso de justiça. E só o ser humano tem sensor de justiça. Só como ser humanos nós podemos apresentar nosso sensor de força. Os outros animais, eles não têm senso de força. Quando eles começam a aplicar determinada força, eles vão até a morte, se não forem interrompidos. Exemplo, uma manada que dispara, uma manada, no chamado efeito manada, que nós seres humanos copiamos, né? Quando um vai atrás do outro, num efeito manada, uma manada inteira de vacum, bois, vacas, iriam precipitarem-se a se lançarem da beira de um penhasco, porque se eles não tiverem o animal que está à frente desperto para parar a corrida, se ele não enxergar que vai cair e parar, os outros não param. Um animal como um cão, por exemplo, se ele começa um ataque, se não é o dono falar, der um comando de ordem para ele parar o ataque, ele não para. Ele não relaxa a mandíbula, porque ele não tem sensor de força. Ah, mas os animais eles têm um sentido. Sim, é um sentido básico, é um sentido que não traz para ele inteligência de uso do sentido. Então, esse sentido, senso, sentido, sensor de sentidos no ser humano, quando está viciado ou quando está com defeito, quando está quebrado, cria-nos problema. Como falar, como comunicar-se. Portanto, a terceira qualidade humana que deve nos trazer equilíbrio para os sensores é exatamente a temperança. Só o ser humano tem a capacidade, através da comunicação, de demonstrar temperança. Temperança é a mesma palavra que nós usamos para fazermos comida. Você vai temperar, então você vai chegar num determinado ponto de equilíbrio entre os sabores, mas você apresentará o sabor que você deseja. Então eu tempero de maneira mais salgada, eu tempero de maneira doce, eu tempero de maneira mais apimentada, eu tempero mais acidamente ou menos acidamente. Nós, seres humanos, através do uso das personalidades humanas, apresentamos nossa temperança. Então, no momento em que eu estou falando com vocês, eu não posso usar meu tempero de guerreiro, de líder, de autoridade, eu não posso ser impositivo. E se o for, eu tenho que saber medir até em que momento eu utilizo essa força. Olha só, temperança e força. Imagina se eu equilibrar na força máxima e ficar o tempo todo impondo, impositivamente atuando sobre você. Percebe? Se eu quebrar esse sensor e não relaxar em determinado momento, então nós temos variações de personalidades necessárias, sim, mas sem o aprendizado, fica parecendo que a pessoa que muda de personalidade mudou também de caráter.
E personalidades são para serem usadas para os momentos adequados. A minha personalidade de praieiro não é a mesma personalidade de palestrante. Quando eu vou numa palestra, eu visto terno. Quando eu vou na praia, eu vou de. Eu ia falar sunga, mas eu nem uso sunga, é calção mesmo, viu, gente? Eu não passo tamanha vergonha de experimentar sunga, não. Eu não preparei o meu corpo o suficiente para ter essa coragem. Mas você vê, são personalidades diferentes. O meu comportamento visual, o meu comportamento de alegria muda. A resultante felicidade vai ser a mesma. No palco de terno, eu vou estar ali para alcançar a minha felicidade. Na praia de calção de banho também, para alcançar a minha felicidade. Mas a maneira de me alegrar nas duas situações vai depender do uso das personalidades diferentes que eu necessito. Mas o meu caráter é o mesmo. Caráter no sentido da maior característica que o guia. Tem pessoas que se equilibram sempre no caráter mais pontuado pelos pais. Alguns são aqueles que buscam justiça constantemente. Então, poxa, tem um grande senso de caráter de justiça fulano. Tem um grande senso de caráter de temperança fulana. Fulana sabe ser mediadora, porque ela sabe fazer as mudanças necessárias. Você está muito intenso? Dá uma acalmada. Você está muito rápido? Muda o ritmo. Vai mais devagar em alguns momentos, dê tempo ao outro. E, claro, a quarta qualidade humana, que faz nos vibrar quando nós trabalhamos os nossos sensores para nos comunicarmos de maneira eficaz, de maneira pontual, é a sabedoria. E olha que sabedoria eu havia citado antes de enumerar com você essas qualidades que nos tornam pessoas eficazes, de alta performance ao nos comunicar. É ajustes de sensores. Por isso que 74% dos líderes de sucesso atribuem seu crescimento na carreira à comunicação eficaz. 85% das pessoas que foram alcançadas por essa pesquisa no Brasil e são bem-sucedidas declararam que perderam oportunidades por não saberem se expressar no momento necessário, no momento adequado. Não é melhor estar na contagem dos 85% que entendem, sabem analisar o momento adequado para fazer uso da sua comunicação eficaz, do que nos 15% restantes que perdem oportunidades? Veja, a comunicação eficaz nos garante oportunidades. Seja bem-vindo você que está chegando por aqui agora. Estamos também transmitindo abertamente para o YouTube esse nosso encontro e eu gostaria que você já começasse a pensar e preparar perguntas que possam surgir e colocar no chat. Você já pode colocar no chat as perguntas para que daqui a pouquinho eu abra a oportunidade, principalmente para você que está no Zoom comigo, abrir microfone, vamos tratar da curiosidade, da dúvida, do seu questionamento, juntos e abertamente aqui, para que todos possam ser alcançados com a ajuda dos resultados que nós estamos construindo juntos aqui. Bom, chegou o momento de eu começar a perguntar se você está conseguindo me acompanhar, se eu estou num ritmo bacana, se está ficando claro para você. Seja bem-vindo, Gerson, aqui o nosso querido participante no Zoom, para você que está no YouTube no aberto, no chat que também está funcionando, você pode Tudo colocar bem? perguntas. Tudo bem, Gerson? Maravilha, você está conosco. Bom, o sistema de crenças, ele é determinante para que você comece a avaliar os inúmeros sensores. E para que nós possamos entender como que esses ajustes acontecem, eu gostaria de dar alguns exemplos, né, para que nós possamos continuar
na linha de construção aqui de um novo entendimento. Tá ficando claro para você? Consegue me dar um ok, um joinha aqui no chat do Zoom ou visualmente, que eu estou com a tela de vocês aberta aqui. Talvez nem todos estejam ao mesmo tempo na tela, mas eu consigo ir aqui migrando de uma tela para outra. Ok, tá. Bom saber então assim. Eu gostaria de ajudar que você entenda como é que nós ajustamos sensores. Os sistemas de crença são determinantes, sistemas de crença, não tem a ver com religião, não tem a ver com fé, não estamos falando aqui do nosso Pai Criador, Altíssimo Deus, não. Estamos falando daquilo que nós acreditamos e cremos ser verdade profundamente. Não colocamos nem em pé de dúvida em momento algum por uma certa limitação de entendimento. Eu gostaria de convidá-lo a expandir agora os pensamentos para colocar em dúvida, inclusive, os ensinamentos que nos foram dados pelos nossos pais. Isso não é desconsideração, muito menos desonra aos pais. Quando eles nos ensinaram, se nós colocamos dentro do nosso sistema de crença que se eu colocar em dúvida o que eles ensinaram, eu estou desonrando, o seu sensor pode vir desequilibrado desde lá, ou até mesmo viciado ou quebrado, e aí você não tem como fazer nenhum ajuste. Exemplo, quando um pai e uma mãe, em algum momento em que, como criança, você não sabia o momento certo de se expressar, e costumeiramente os pais falam: espera, papai está falando. É muito comum na lembrança de todos nós. Espera, papai e mamãe estão conversando. Não é hora de criança falar. Muitas vezes apenas o registro de uma frase assim na cabeça em formação de uma criança pode fazer com que você leve no seu sensor de oportunidade um defeito de não é hora de eu falar porque outros estão falando. Já teve essa sensação de que todo mundo sabe aproveitar uma grande oportunidade, mas você só enxerga que era uma oportunidade depois? Já aconteceu alguma vez na sua vida e você fala assim: puxa vida, se eu tivesse enxergado que aquela era uma grande oportunidade, eu tinha aberto minha boca, ou eu tinha falado diferente, ou eu tinha me expressado corretamente. Eu tive uma oportunidade em 2000, no momento em que eu estava decidido a me tornar celebrante de casamento e pegar essa jornada de palestrar em casamentos como uma nova oportunidade para o mercado, numa época que não existia a possibilidade de uma palestra de casamento ser feita. Casamento é coisa séria, só padre, pastor ou juiz pode celebrar um casamento. E lá, em 99, eu decidi palestrar em casamento de maneira profissional, comecei essa jornada particular, pessoal. Em 2000, ainda fazia outros trabalhos. Eu ainda dava pinta de artista, vou colocar assim, tá? Porque eu tenho formação em rádio, TV, eu tenho formação em teatro, eu estreiei na televisão, estreiei no teatro, eu trabalhei nesses veículos de comunicação, além do rádio, no qual comecei minha jornada lá em 1986. Eu comecei no rádio AM como comunicador, noticiarista. Então, lá em 2000, eu escuto de um conhecido, foi me apresentado por um amigo em comum, e essa pessoa, me escutando, ouvindo minhas ideias, perguntou para mim: se eu, despretensiosamente, a pergunta saiu num bate-papo de cerveja, e ele disse: se eu montar para você uma casa noturna de espetáculo, para você tocar, você toparia? Eu disse, iniciando a resposta: não, isso é muito complicado fazer a gestão. E comecei a explicar as dificuldades de se fazer a gestão de uma casa de espetáculo. Só para provar para vocês a importância do ponto de vista que trago, que provoco e busco despertar, ativando em cada um daqueles que me ouvem, como meus alunos, meus mentorados, um ajuste de sensor. Entendeu essa história até agora?
Naquela época, eu era um apresentador de palco, eu fazia shows, eu estava atuando na TV, atuando no cinema, além de fazer colação de grau como mestre de cerimônia, além de ser um apresentador de festa de debutante, né? Eu tinha que ganhar dinheiro, então eu fazia várias atividades que envolviam falar, envolviam apresentar, envolviam palestrar. E a pergunta que foi feita é: se eu colocar de pé uma casa de espetáculo, você toca? E eu comecei a resposta com não e comecei a descrever todas as dificuldades que eu enxergava de como fazer uma gestão de uma casa de espetáculo. Sabe o que eu descobri depois? Que simplesmente aquela pessoa que me perguntava aquilo estava me dando uma grandiosa oportunidade de bancar, construir um império nas minhas mãos. Um homem milionário, ele só no Brás, aqui em São Paulo, é dono de um edifício, andares, todos da empresa dele de atacado na área de vestuário. E o meu amigo que me apresentou a ele, depois, querendo me socar a cara, disse: Você não entendeu, você não percebeu a oportunidade para abrir sua boca. Esse homem tem dinheiro, ele investe em quem pode dar mais dinheiro a ele, e você perdeu a grande oportunidade da sua vida. Eu tive que ressignificar isso. Não era a grande oportunidade da minha vida, era uma grande oportunidade que aconteceu na minha vida, mas a vida ela é cheia de grandes oportunidades. E aí eu comecei a fazer os ajustes nos meus sensores. Então, qual a importância de nós ajustarmos os sensores? Elas estão numeradas, elas foram pesquisadas. Em porcentagem, a importância dos ajustes dos sensores está na seguinte classificação, anote isso: 7% do que você comunica necessita do bom uso das palavras, necessita de conteúdo verbal, necessita de ter um bom senso ajustado para que você não comece respostas importantes com não, entende? Elimine o não como primeira opção de resposta a qualquer coisa. Faça esse experimento hoje com a sua família. Aproveite esse domingo e toda a pergunta, tudo que lhe perguntarem, você comece respondendo com talvez. Vou levar em consideração, mas aí você dá a sua resposta sim ou não. Mas diante de uma pergunta, nós temos muitas vezes o vício de começar. Não, mas eu vou dar uma olhada. Não, não, não. Elimine o não. 7% apenas. Mas se você começa com o não, você já impacta 38% da comunicação que tem a ver com o tom de voz. Então, 7% são palavras, 38% tom de voz. E qual é o tom que tem a palavra não? É um tom positivo ou negativo? É negativo. Fez sentido? Desperta em você um ranço de quantas vezes você, só por começar a responder com não, não havia percebido que você estava projetando negatividade, não acolhimento, não abertura, não há predisposição. Por quê? 38% tem a ver com o tom, os elementos vocais, entonação, ritmo, volume, está tudo ali, 38%. E veja, 7% são as palavras, mas 38% tom de voz. A qualidade vocal, se a sua voz é aguda ou se a sua voz é grave, fica no 7%. Porque nos 38%, tom, entonação, ritmo são variáveis. E sua voz tem agudo, tem grave.
Sua voz tem todas as notas que uma música também possui. Então, não comece com nãos na sua vida. Isso vai te dar uma nova perspectiva. E o que que nós estamos fazendo, Fred? Até aqui, nessa oportunidade do encontro dessa mentoria, nós estamos fazendo uma limpeza. Pense em construir algo novo. E quando a gente fala a palavra construir, invariavelmente vem na nossa mente construção civil. Eu vou erguer uma edificação, portanto, fundação, tijolos e depois eu vou colocar um telhado. Mas quando a gente fala em construir, a gente já enxerga, talvez não de maneira clara ainda, mas a gente enxerga uma construção, uma edificação. Só que para que você coloque uma construção de pé, e aqui nós estamos construindo uma nova visão da sua comunicação, nós precisamos de olhar antes para o terreno. Só que quando a gente fala em construir, a gente já imagina aquilo que a gente quer ver realizado depois. Certo? Faz sentido? Só que para que exista o que a gente imagina e enxerga na nossa imaginação como resultado final, necessita de um terreno que acomode, que aceite. E se esse terreno não estiver limpo, temos que limpar o terreno. É isso que nós estamos fazendo aqui, para que o seu sensor, para que todos os nossos sensores voltem a funcionar. O primeiro passo é reconhecer em que terreno ele está. E aí fazer a limpeza dos sensores pode muitas vezes até resolver que alguns deles voltem a funcionar. Eu vou dar um exemplo. Quando falei mais cedo, há cerca de 20 minutos passados, sobre aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Você concorda que sentimentos fraternais sobre irmãos que foram criados juntos, sentimentos paternais sobre como você tem lembranças de ter sido tratada por seu pai e pela sua mãe, quando ainda era muito pequenininha, retornaram ao seu coração? Você fez lembrar-se dessas emoções? Então, quando a gente revisita essas emoções, como elas foram construídas em nós, nós estamos fazendo uma limpeza, nós estamos fazendo um tratamento. Então, para você fazer uma nova edificação, você olha para o terreno e ele precisa estar limpo. Estar limpo. Não é comum para você a frase de é mais fácil fazer do zero do que ter que corrigir? É mais fácil começar uma coisa do nada do que ter que corrigir algo que está estragado? É porque nós temos dificuldade de olhar para o terreno. Uma outra maneira de você pensar nisso: se eu convido você para participar comigo de uma maratona, corrida de rua, eu sou atleta de corrida de rua e sou apenas há 1 ano e meio atleta amador de corrida de rua, mas já tenho aí uma coleção de medalhas para mostrar. E se eu convido você para entrar numa prova dessa, concorda que rapidamente você já pensa no pódio, no objetivo, que é chegar no final, mas também você já pensa no quão despreparado está, no quão cansativo é e como até arriscar a própria saúde isso pode colocá-lo. E então, não, eu não corro. Percebe que você que disse há poucos minutos para mim que olha para o resultado final, não havia percebido que quando nós olhamos para o resultado final, em alguns momentos, rapidamente nós olhamos para o objetivo de nem começar, porque nós olhamos para o terreno e falamos, não estamos preparados, não daria conta, não consigo correr 42 quilômetros, não consigo correr nem 1 quilômetro, e para que eu desejaria correr uma maratona? Qual é o objetivo? Qual a vantagem há nisso? Rapidamente você pensa no seu preparo físico e desiste da maratona. Mas
Você continua sonhando com uma nova edificação. Se o objetivo é uma casa nova, uma casa própria, construir um galpão de um empreendedorismo, de um empreendimento seu, você não tem a mesma facilidade de olhar para o terreno. Faz sentido para vocês isso? Quando são desafios pessoais, desafios que têm a ver com a nossa moral, nós olhamos rapidamente para o terreno, que somos nós mesmos, e nos tornamos pessoas de boa crítica ou de mal, de má crítica. Nós somos bons em nos criticar ou somos maus em nos criticar? Essa autocrítica, vocês concordam que ela, quando se trata de nós, ela nos desqualifica rapidamente, com muita facilidade? Agora, você não é construtor, você não é pedreiro, você não é engenheiro, você não é arquiteto, você não está no ramo da construção civil. Mas quando a gente fala, vamos construir uma edificação nova, você já logo imagina o prédio pronto e fala, é isso que eu quero. E você continua com essa imagem, mas você não tem facilidade de olhar para o terreno. Faz sentido isso para vocês? Essa dificuldade de olhar para o terreno é por um motivo muito simples também. Falta de conhecimento de causa. Conhecimento de causa. Aí vem agora o terceiro ponto da comunicação. Olha só, 7% o impacto da comunicação através das palavras, o conteúdo verbal. 38% o tom de voz, elementos vocais, entonação, ritmo. 55% linguagem corporal, expressão facial, posturas e gestos, posicionamento, portanto. 55% da comunicação, ela, portanto, é visual, porque depende do que a pessoa está enxergando em você. E para quem não está acostumado com a linguagem do rádio, com quem é radialista, todo ouvinte cria 55% do que ouve na sua imaginação. Porque ouvindo o locutor, ouvindo a voz, ouvindo os 38% dos elementos vocais, ouvindo os 7% das palavras, a pessoa completa 100% de quem está falando com imaginação. 55% de todo locutor está na imaginação do ouvinte, mas existe. As pessoas falam para o radialista: ah, eu imaginava você loira, 1,80 m, magrinha, e olha só, você não é loira nem alta e não é magricela. As pessoas, às vezes, elas nem percebem que elas desconstroem a elogiar quando nos conhecem por nos ouvir no rádio. Mas nós criamos o complemento na nossa imaginação, 55%. Então, só para você terminar essa tríade importante de entendimento: 7% impacto da comunicação pela voz, dizendo palavras, é o conteúdo, é aquilo que você diz. Portanto, você vai muito bem se você ler um livro, tá? Porque aí 38% tom de voz adequado para a leitura de livro e 55% você traz a figura do escritor. A postura está no escritor. A postura está na presença. Por isso que um bom declamador de poesia, por isso que um bom ator, ele não necessita de construir nada. Ele pega tudo do autor. Percebe que eu estou agora provocando você para uma outra questão que significa autoralidade? Escreve aí, autoralidade. Quando nós buscamos a nossa autoralidade, nós nos vemos responsáveis por todo o processo. Você não só vai enxergar a edificação, mas você vai entender que todo o processo de engenharia, para que haja um desenho técnico, uma arquitetura, para que haja uma limpeza do terreno, para que haja uma prospecção de profundidade de terra, quanto é necessário você afundar os pilares nessa construção, nessa edificação nova que você vai fazer. Essa autoralidade o responsabiliza por todas essas questões. E aí vem, de novo, o sistema de crença. Se é provado que o ser humano ele é autocrítico,
negativamente, a maioria das vezes, ele é severo, ele é negativista de si mesmo quando faz autocrítica, não é por acaso que nós mantemos no nosso sistema de crença tudo aquilo que nos construiu por medo a evitarmos nos expor, evitarmos aparecer, evitarmos evitarmos a possibilidade de sermos criticados pelo outro. Se eu sou tão severo comigo mesmo, eu vou me deixar ser criticado por você, Adriana, por você, Gerson, por você, Marcos, por você, Leandro, por você que está aqui conosco, e eu tenho que rolar a tela, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Percebe? Se eu sou tão autocrítico comigo mesmo, deixaria eu meus ouvidos à disposição de você poder me criticar? Então nós nos fechamos. Como é possível, então, que eu consiga elevar a qualidade daquilo que eu realizo? Como é possível que eu consiga fazer com que as pessoas entendam a minha comunicação, o meu propósito e aceitem participarem das minhas missões de vida? Não é isso que nós desejamos? Eliminar a frustração das grandes ideias, transmitir com eficiência, de maneira clara, a nossa própria mensagem pessoal de quem nós somos, de qual é o nosso caráter. Não é essa necessidade que vai resolver a sensação de sermos ignorados quando estamos em grupo, de nossa fala ser desconsiderada, ser deixada por último e muitas vezes nem mesmo termos oportunidades de colocar nossas ideias adiante. Essas proporções 7, 38 e 55 são importantes para que nós consigamos minimamente enxergar os nossos sensores, tá? Quantas vezes nós estamos travados naquele aspecto da nossa personalidade que diz assim: eu já estou muito velho para aprender. Cavalo velho não aprende truques novos. Ah, e tantos outros ditados que nós vamos armazenando no nosso arquivo de conhecimento e muitas vezes traduzimos esses conhecimentos armazenados como prova de sabedoria. Eu já tenho muita experiência, eu já sou velho nessa história, já virei professor nessa matéria. Isso tudo vem a mostrar para cada um de nós que o nosso sensor para determinados assuntos está enviesado, ele está viciado, ele está defeituoso. Ele perdeu a oportunidade de nos permitir livramento mental para, ampliando nossa visão, enxergar novas oportunidades, criar uma maneira mais eficaz de nos comunicar, romper esses ciclos de aprisionamento em crenças de que isso não muda. Aliás, uma das frases e conhecimentos célebres que nós guardamos e até repetimos como prova de que nós também adquirimos sabedoria é a seguinte frase: só louco para acreditar que fazendo as mesmas coisas repetidamente se poderia obter resultados diferentes. Ou, se quer resultados diferentes, faça coisas diferentes, faça coisas novas. Percebem que nós vamos guardando essas fraseologias e as colocando no na nossa biblioteca de sabedoria e classificamos como modus operandi de ser para nos proteger e não enxergamos que não serve para todos os nossos sensores.
Se eu perguntar para você aqui e agora, qual é a diferença de um carro de R$ 1 milhão para um carro de R$ 80 mil, ou um carro de R$ 60 mil? Você saberia dizer rapidamente, numa qualidade específica que denotaria o tamanho do distanciamento de preços de um carro de 60, R$ 80 mil para um carro de R$ 1 milhão? Você pode estar pensando o quê? Designer, o nome do fabricante, a qualidade disso ou daquilo, mas eu vou te dar a resposta que resolve todas essas diferenças. A quantidade de sensores de um carro de R$ 1 milhão é multiplicadamente maior do que de um carro de 60, R$ 80 mil. Quais são esses sensores? Todo carro vai ter ali um velocímetro. O velocímetro é um sensor de velocidade. Bomba de combustível é um sensor de quantidade. E o carro de R$ 1 milhão, ele tem sensor para dizer se a quantidade de ar em cada um dos pneus é suficiente, se a quantidade de espessura de frenagem ali do que faz o freio ABS funcionar e está ideal, se diminuiu, se não diminuiu. A quantidade de sensores de um carro de 1 milhão alcança 100 vezes mais do que de um carro de 60, R$ 80 mil. Então, escreve essa frase. A quantidade de sensores funcionais multiplica meu valor. A quantidade de sensores funcionais multiplica meu valor. Já viu aquela pessoa que sabe de tudo? Para todo assunto ela tem uma opinião. Conhece alguém assim na família? Domingo é bom para encontrar esse cidadão, essa cidadã. Hã? Não conhece uma pessoa assim? Meu, você não pode falar de nenhum assunto. Aí você pergunta para a pessoa assim, mas você é de direita e de esquerda? Não, não sou nenhuma coisa nem outra, eu entendo das duas coisas. Você pergunta para a pessoa assim, e você já ouviu falar da inteligência artificial? Ah, sim, já ouviu falar. A pessoa entende de inteligência. Surgiu ontem inteligência artificial. A pessoa já sabe dizer alguma coisa. Ela tem opinião para tudo. O que essa pessoa não tem é o bom senso de entender que ninguém quer o palpite dela, porque ela é apenas uma pessoa palpiteira. Ela quer palpitar, ela está dando opinião pessoal a respeito do mundo à sua volta, porque ela tem bloqueio de importância, ou talvez bloqueio de significância, ou ela tem bloqueio de presença. A pessoa precisa ser vista, precisa ser reconhecida no local. Percebe que ela tem um sensor ali defeituoso? É de bom senso você saber que não sabe tudo. Tem até um filósofo que ficou famoso por declarar exatamente essa sabedoria de entendimento de que nós não sabemos de tudo. Então, para conteúdos informativos, técnicos, discursos estruturados, as palavras são importantes, sim, mas elas não são determinantes para que haja compreensão, para que haja convencimento do público, para que você possa ter uma comunicação integrada, com conexão com o seu propósito de vida. É necessário avançarmos em aprimorarmos nossos sensores para que não apenas as palavras, mas a nossa expressão verbal, em ritmo, em entonação, para que a nossa personalidade multifacetada nos ajude a dar clareza, a ponto de nós podermos ativar no outro desejos, vontades. Isso é o que faz você conseguir vender algo ou não vender algo. Vender uma ideia, vender uma opinião, vender o seu desejo de ir passear hoje com a família num parque e não num museu. Todo mundo quer ir no museu. E você, com a comunicação aprimorada, com os seus sensores ativados, você simplesmente ajusta o entendimento de todos de que é melhor irem na sua opinião. Esse desprendimento ele é possível de ser alcançado. E aí, quando você vai
para a defesa de um propósito para o qual você está reunindo sua tribo, reunindo seu povo, criando uma nação, recrutando parceiros, recrutando auxiliares, equipe de vendas, quando você quer que a sua comunicação alcance o resultado finalizado da sua nova edificação, nesse terreno que te deu trabalho para você limpá-lo, para você deixá-lo apropriado para essa nova edificação, você dominou também a comunicação paraverbal ou não verbal, que tem a ver com a postura, tem a ver com posicionamento. Posicionamento e postura não é a mesma coisa. Posicionamento é aonde você faz a pessoa enxergar que chegou ali. Faz sentido? Posicionamento é quando você faz os outros entenderem, enxergarem aonde você chegou. Postura tem a ver com a firmeza, com a autoridade que você conquistou. Então, a comunicação não verbal ou paraverbal, ela é 55% de quem nós somos ao nos comunicarmos. Negligenciar o texto, deixar com que a voz enfraqueça e não ter uma presença corporal, física, atrativa, são as três falhas crassas que se comete na comunicação. Então, palavras importam. Essa é uma frase boa para você tê-la constantemente. Palavras importam. Expressão faz fluir, mas presença arrasta multidões. Olha que frase bonita para você tê-la ajustando seus sensores o tempo todo. Palavras importam. A sua expressão, a entonação, a força da voz faz fluir, mas a presença é que arrasta multidões. É o que faz as pessoas tangenciarem seus posicionamentos para apoiarem a sua missão. A comunicação é a motriz de uma nação. Uma nação vai crescer se ela tem uma mensagem forte para comunicar. Uma família se torna forte quando ela tem uma ideia que defenda. Casais, famílias, portanto, pais e filhos que alcançam a consciência de vencerem juntos, tendem a permanecerem juntos uma vida toda. Casais que vencem tendem a permanecer juntos a vida toda. A ideia é alcançar a consciência do porquê, como se alcançou um objetivo comum. O porquê não faz com que você consiga repetir a fórmula, o método. Por que que empresas vencem? Por que que casais ficam casados? Porque se amam, porque construíram uma casa juntos, têm filhos juntos. O porquê não garante que eles permaneçam juntos. Como o método é a transformação garantida, é o ajuste alcançado.
Como faz com que você repita a operação para alcançar sempre o mesmo resultado. Essa é a força de uma metodologia de aplicabilidade objetiva para um resultado eficaz. Então, no mundo de hoje, onde nas empresas existe uma forte pressão, cobrança, destruição, é possível vencer. Somente profissionais, equipes e lideranças que atuarem em alta performance e tiverem uma comunicação ajustada com propósito e missão, vão vencer. Atuação em alta performance com comunicação ajustada para compartilhar propósito e missão. Portanto, o grande desafio humano continua sendo ainda o mais simples desafio: tornar as coisas comuns. Comunicação é a palavra que tem na sua raiz o comum. Aquilo que se torna comum entre você e eu. Aquilo que eu compartilhei agora é de nós dois. Então não é só o que se fala, mas é como se fala, e esse como é a experimentação da progressão humana. Se você não resolve esses problemas, a falta de progressão na carreira, estagnação financeira, perda de oportunidades, impacto devastador na vida pessoal e profissional é muito comum. A longo prazo, isso baixa a autoestima, torna você uma pessoa insegura, impede de fazer maiores avanços e realização desses seus sonhos, porque você não reestruturou. E aí vem uma parte teimosa do ser humano que se liga com aquele primeiro entendimento de cardume que nós tivemos juntos há mais de uma hora atrás. O ser humano, por medo, ele vai se meter na caverna de Platão, vai ficar escondido lá na escuridão, porque lá fora tem monstro. Ele vai no cardume nadar para o centro, para não se expor, para não ser comido pelo inimigo, pelo predador. É por isso que eu criei esse webinário, esse encontro, essa reunião para nós tratarmos desse assunto. É por isso que hoje, você que está participando comigo, vai receber a provocação de avançar. Se você ainda não teve a oportunidade de ler o A Arte de Saber o que Falar, meu último livro que está em campanha. Na verdade, já escrevi mais dois livros depois desse, mas esse está em campanha aí no Google Play. Você pode aproveitar a oportunidade que eu criei para hoje oferecer para você um exemplar com 70% de desconto na Google Play. O link vai estar lá no nosso grupo de WhatsApp. No Instagram, o link do livro vai estar no YouTube, o link do livro vai estar no primeiro comentário fixado, tá bom, pessoal? Tá? Tô olhando o monitor aqui do YouTube, o pessoal que está lá acompanhando, 70% de desconto para você adquirir A Arte de Saber o que Falar. As três chaves que eu gostaria que você, por fim, anotasse, acrescentando a o que eu sonho ter sido uma grande oportunidade de carregar-se de anotações importantes para fazer uma virada de chave. O objetivo é que você tire valor hoje o suficiente para ajustar esses três pilares para que a sua comunicação destrave. Ah, Fred, mas você não vai oferecer nada a respeito do treinamento, da sua mentoria? Claro que vou. Talvez a oferta de maior valor que você já tenha sido apresentado a ela na internet. Mas já comecei o meu trabalho de vender desde o momento em que nós abrimos aqui a nossa conversação hoje, às 10 da manhã. Né? Já até ofereci com 70% de desconto o meu livro, A Arte de Saber o que Falar. Também está na Amazon, tá? Também está na Amazon com a possibilidade de você fazer a solicitação dele em capa comum ou capa dura, tá? Se você é colecionador,
gosta de ter uma biblioteca robusta, lá na Amazon você também consegue ele com capa dura. E daqui a pouquinho vou apresentar uma grandiosíssima oportunidade para você ajustar com a minha ajuda, estendendo a mão para você a sua comunicação de maneira plena. Mas as três chaves que vão ajudar com que você feche as anotações de hoje, de maneira a dizer que nós temos agora um tesouro construído juntos, é clareza. Por isso, aquilo que vai se tornar comum entre nós dois tem que ser claro. Os nossos discursos deverão serem igualados. Fred, mas e se a gente tem opinião diferente? Nós vamos concordar em discordar, mas aquilo que o outro sabe, saberá também você. Não necessariamente você precisa defender, não necessariamente você precisa acreditar, mas você vai ter clareza. A primeira chave para você descobrir o fio da sua comunicação vencedora é dar clareza. E aí vem, o seu posicionamento é claro. Exemplo, se você é policial, se você é médico, como é que o seu posicionamento fica claro? Quem vai colocar no chat aí para nós? Se você é policial, se você é médico, como é que o seu posicionamento fica claro? E eu vou mais além. Se você é advogado, tá? Se você é só bacharel como eu só fui até o bacharelado, tá? Então eu sou um operador do direito. Eu não tenho OAB, não quis tirar minha OAB. Trabalhei 2 anos no escritório de criminalística como advogado, fazendo estágio, e eu provei para mim mesmo que eu não desejo trabalhar com direito. Eu não desejo trabalhar como advogado. Mas vou mais. Se você disser que é advogado, o que é necessário para que o seu posicionamento esteja correto? Uma palavrinha só. Posicionamento correto. Para dar clareza ao posicionamento. Tá certo. É uniforme, é isso mesmo. O chat do Zoom é uma tela diferente se você está no smartphone. Você tem que girar a tela. Mas é isso aí, uniforme. Então, posicionamento é ajudar que o outro entenda aonde você chegou. Lembra-se disso? Posicionamento? Então, quando você é advogado e diz eu sou advogado, se você não estiver de terno e gravata, não necessariamente o terno e gravata é uniforme somente de advogados. Mas um advogado que não se apresenta de terno e gravata, ele é colocado em dúvida. Um médico que não esteja de jaleco branco dentro de um hospital não é visto como médico. É colocado até em dúvida. Não, aqui no hospital eu quero um médico. Eu sou médico, mas então por que você não está vestido de branco? Percebe? Então, posicionamento, ele tem que ter a clareza, como se você estivesse de uniforme. Mas como você vai entender o uniforme da presença? Pai, o posicionamento de pai, o posicionamento de mãe. Quando você chega diante de uma pessoa, as pessoas vão entender se você tem posicionamento de pai ou mãe, antes mesmo de você abrir a boca. A intenção chega antes. Escreve essa frase. A intenção chega antes. Portanto, aqueles que constroem intencionalidade são bem-sucedidos. Eu vou dar uma prova para você. Até porque não estou aqui para você acreditar só porque eu estou falando. Eu estou aqui para você acreditar porque você está sendo convidado a experimentar comigo o conhecimento. Por que que o posicionamento chega antes? Como que o posicionamento chega antes? Pela intencionalidade. Você está, imagine-se agora, você está à noitinha, tá? O sol já se escondeu, você já entrou ali, né, às 19 horas na sua rua, a iluminação da rua está acesa, a rua é arborizada e você enxerga ao longe um vulto. É uma pessoa. Você consegue até identificar pela vestimenta e pela movimentação do corpo se é homem ou mulher. O que mais você consegue identificar?
Não tem ali um sensor que fica ativado para você detectar se é um vulto que traz perigo? Faz sentido? Não havia me inspirado a trazer essa analogia, Gerson, na sua câmera aberta aqui no Zoom, não. Mas é bem o contraste que você proporciona, porque você está com a janela ao fundo e você está, né, contra a luz. Então, a sua silhueta. Agora, mesmo olhando para uma silhueta, você consegue perceber o quê? A intenção. As mulheres sabem dizer com maior propriedade, porque elas são mais sensíveis à percepção da intencionalidade do outro. E aí nós temos a clássica frase que responde essa questão. Ah, não, sabe o que é? É que eu percebi que você estava mal intencionado. Como é que a gente é bom em descobrir a má intenção? Porque nós temos essa qualidade no nosso sensor. É um sensor que funciona para todos os seres humanos. Se não está funcionando bem para você, basta ajustá-lo e tem como ajustá-lo. Vá no seu sistema de crenças. Algum bloqueio existe. Algo te bloqueou. Você foi ensinado a bloquear essa percepção ou qualquer outra percepção. Então, ter clareza, essa chave de clareza, faz com que a sua presença com intencionalidade apareça. A segunda chave, confiança. Você que está anotando, não deixo de finalizar cada uma das aberturas de entendimento que aqui a gente está construindo juntos. A segunda chave, confiança. Você concorda que uma postura confiante traz a intencionalidade com confiança a ponto de você entrar para dentro de casa, fechar a porta e falar assim: é porque vem uma pessoa lá da outra esquina muito mal intencionada, eu não quero saber quem é, não quero saber qual a má intenção que tem. Sentir que a pessoa está mal intencionada, fechar as portas. Porque você tem confiança. Então, quando você também passa a sua intencionalidade na sua postura, você está garantindo ser uma pessoa confiável. Quem age com confiança é merecedor de ser confiável. Então, aquilo que você disser, aqueles 7% de palavras que você arranjar, não importa se você, de maneira bem mineirinha assim, entendeu? Comer um pedacinho das palavras, não tem problema. Você fala até um pouquinho errado, entendeu? Trocar um R por um L, falar umas palavras, sabe, sem muita concatenação, né, da ortografia portuguesa, não tem problema, porque são apenas 7% da força que vai ter a sua comunicação. Se você for confiante, tiver um posicionamento claro, muda tudo, muda tudo. Terceira chave da comunicação eficaz para que você tenha esses três pilares estruturados a partir de hoje. Ser persuasivo. Persuasivo. Eu vou dar agora três exemplos de você ter persuasão com confiança e clareza nos três campos comunicacionais. Você está usando o uniforme de médico, está vestido de branco, ou de polícia, está vestido com o fardamento da polícia, ou você está de terno e gravata. Sua postura é ereta, firme, altaneira, e sua feição fisionômica é acolhedora, complacente, compreensiva. O seu tom de voz tangencia desde esse acolhimento com palavras suaves, com perguntas certeiras, com raciocínio lógico, construído de maneira ascendente a animar, criando amistosidade. As palavras que você escolhe
São palavras que mostram que, de maneira simples, você transfere ao outro um conhecimento assertivo. Que aquilo que está sendo orientado é prático e pode ser implementado pela outra pessoa. Você acabou de ser persuasivo por autoridade. Nesse exemplo, em que construí uma figura trabalhando os 55%, depois construindo com você os mais 38% e depois finalizando com a escolha das palavras 7%. Aquilo que eu sabia agora se tornou comum entre nós. E esta é a base que nos coloca na oportunidade de transformar o resultado que nós queremos com a ajuda que faz necessária para nós termos aceleração. Todo esse conteúdo que nós trabalhamos juntos até agora, você pode esmiuçá-lo sozinho. É material que dá a você a oportunidade de trazer de maneira cronológica uma historicidade da sua própria experiência de vida, portanto, essa sabedoria horizontal construída ao longo dos anos da sua vida, com esse conteúdo poderá ser uma história alinhada para que você até escreva o livro autobiográfico ou uma biografia da sua experiência profissional, técnica. Esse conteúdo que nós compartilhamos hoje pode muito bem ser a alavanca do conhecimento técnico que você quer levar para os palcos. A sua experiência de vida transferida em palestras motivacionais, em palestras onde a autoridade vai dar às pessoas, vai conferir às pessoas uma maneira delas avançarem na própria vida delas através daquilo que você compartilha. Ou você ainda poderá fazer uso dessa estrutura para que a sua nova edificação sirva de bênção àqueles que estão construindo uma nova família. Eu estou falando de como levar à exponencialidade esse conhecimento. Nós trabalhamos aqui na HV7 Treinamentos, na minha mentoria, a reconstrução, a recriação e cocriação da sua mensagem estruturada para que você conquiste o seu objetivo. E o primeiro passo é fazer essa limpeza, essa busca pela significação. O que é necessário ressignificar pode ser ressignificado, o que é necessário elucidar deverá ser elucidado, mas a analogia continua sendo prática. Você não consegue construir um posicionamento de comunicador, de orador eficiente se você não limpar o terreno para colocar como fundamento aquilo que traz, aquilo que fará com que a sua estrutura toda alcance objetividade. Eu vou compartilhar com você agora exatamente como nós fazemos isso. Como que nós estruturamos isso aqui na nossa mentoria. E ainda que pela experiência de entender que são 3 passos sempre, 3 passos que vão tirar você dos resultados que vem obtendo para resultados melhores, vão tirar você da procrastinação para a realização, vão tirar você da iniciativa para dar acabativa, tá? Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. A mensagem ela tem que estar estruturada em começo, meio e fim. O começo precisa ter começo, meio e fim. Você não pode começar algo e sempre continuar começando. Sabe aquela história do político que não sai do palanque? O político que não para de fazer propaganda política? O político que está sempre em campanha? Então, ele não tem acabativa. Então, é um exemplo bastante atual para que você entenda que muitas vezes nós estamos apenas refletindo aquilo que
é referência do nosso campo de vista, do campo de visão, tá? Ter boa iniciativa é ótimo, mas você precisa dar acabativa. Então você começa algo e não termina, porque não foi ajudado a entender o processo de dar finalidade, não foi ajudado a entender como que você para de dar iniciação para criar uma plataforma de resultados que vai dar a acabativa correta. Então, começo, meio e fim. Mas aí você começa limpando o terreno. Limpando vícios, limpando culpas, limpando pensamentos destrutivos, reajustando seu sistema de crenças para que você não fique só na promessa, para que você não fique só na dificuldade, para que você não continue postergando para o amanhã aquilo que você pode realizar e o sabe fazer muito bem. Então, o primeiro passo é essa desconstrução, essa limpeza, esse ajustamento bem merecido, que agora eu compartilho com você aí. Está na tela, olha só. Rico com a sua voz premium. Eu incentivo que você imagine, creia que nós, cada um de nós, por um propósito superior à nossa compreensão e própria vontade, somos um presente nessa vida. Por isso que nós falamos sobre presença, né? Ah, mas a sua presença é importante, porque a sua presença, por até etimologia e paridade de palavras, sinônimas ou sinômalas que são, elas devem significar exatamente isso. Uma presença premium é uma presença de presente. Um prêmio na vida do outro é você ter riqueza a compartilhar. E a comunicação rica faz parte desse ideário, dessa não possibilidade, dessa assertividade de você transformar-se num programa de evolução, de aprimoramento, de ajustamento que faça você desbloquear seu potencial, aprimorando sua comunicação para posicioná-lo com referência no universo das comunicações falada e escrita. A nossa mentoria é a chave para destravar o poder da sua voz e conquistar seus objetivos, porque nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos trabalhar isso em sessões abertas em vídeo entre você e a turma, com a minha orientação para que você reestruture todo o terreno para que a sua edificação como comunicador seja pungente. A metodologia exclusiva combina técnicas avançadas de oratória, storytelling, desbloqueio emocional, porque nada adianta eu ajudar você a ter um bom tom de voz, a ser um bom intérprete, se você não for um bom protagonista, se você não for uma pessoa que cria a sua vida como a deseja, como quer torná-la. 300% de aumento de fechamento de vendas. 80% de elevação na capacidade de engajar pessoas. 90% do crescimento de autoconfiança que resulta em produzir um relacionamento renovado com parentais, familiares, colegas de trabalho, pares de igreja. Na sociedade, o seu posicionamento fica alavancado, elevado, só porque você, diferente da maioria, alcança clareza de propósito. Mas, Fred, qual que é o propósito da vida das pessoas? Qual que é o nosso propósito nessa vida? Nós só temos um propósito em comum, tá? E eu vou pedir a permissão, né? A permissão de vocês aqui. Se vocês me permitirem, façam um joinha aqui no Zoom para mim, fica mais rápido que deu entender. Me permitam agora falar só sobre um pouquinho de fé, tá? Nós falamos sobre sistema de crença, aquilo que a gente acredita, mas agora eu vou falar só um pouquinho sobre fé, tá? Eu sou uma pessoa que tem fé na existência de Deus. Posso falar um pouquinho só de fé? Concorda comigo? Só um pouquinho que a gente entre nesse assunto de fé. Não é religião, tá? Não é um assunto religião, mas é um assunto de fé. Eu tenho fé na sua pessoa.
Eu tenho fé que todos nós somos capazes de realizarmos a felicidade de maneira plena e recebemos um propósito igual dado por Deus, tá? Mas esse propósito criativo, divino, nos colocam como seres humanos iguais, para sermos diferentes. Olha a importância disso que eu vou falar para você. Esse propósito, que eu vou revelar que é da minha crença, e coloco fé, minha fé, nesse entendimento, me diz que esse senso é correto. Deus nos deu um propósito de nós nos reconhecermos humanos iguais, para sermos diferentes. Na nossa alma, a primeira descoberta, da mesma maneira como a primeira descoberta do nosso corpo ao nascer é a respiração de oxigênio, né? Por isso a necessidade da busca pelo choro, né? As palmadinhas no bumbum. A primeira descoberta da alma na nossa vida consciente é a existência de Deus. Então, propósito igual de todo ser humano, preservar a vida e entender que Deus nos deu essa vida. Tá, mas sendo esse o único propósito, igual para todo ser humano, nós podemos ter individualmente propósitos diferentes, sim. E aí é que está a maravilha de quem nós somos. É aí que está a fantástica maneira de cada um de nós termos um DNA para positivarmos uma característica única, 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 única e exclusiva. O nosso Rico com a Sua Voz Premium é um projeto de 6 meses em que nós vamos ter encontros quinzenais, mas você vai ter um acompanhamento full time da minha pessoa. Eu vou estar com você para você conseguir alcançar, ter as palavras escritas do seu discurso de vida como legado de quem você é para esse mundo. Qual é o presente que Deus preparou para descobrirmos do seu propósito pessoal. Para cumprir o seu propósito pessoal, você tem missões. Exemplo, a missão de se formar numa faculdade e se profissionalizar numa determinada área, a missão de trabalhar até se aposentar, a missão de construir a casa na qual você abrigou sua família, a missão de deixar como legado a boa educação que proporcionou aos filhos, não escolar apenas, mas a boa educação humana que dentro de casa você construiu nos pilares mais auspiciosos da vida. E nada melhor do que eu compartilhar a tela e vou consegui-lo aqui para você entender o projeto. Por que é importante eu te mostrar o projeto? Porque nós temos a premissa, começo, meio e fim na nossa mentoria também. No começo, você vai ajustar sua comunicação. No começo, você tem a. Opa! A proposta e o acompanhamento. Você tem não só a proposta, você tem o acompanhamento de fazer a limpeza e a reestruturação daquilo que você tem como propósito de vida. Ah, Fred, o meu propósito é passar minha empresa para os meus filhos. Meu propósito é ajudar o próximo com filantropia. O meu propósito é. Você tem um propósito. Se ele já não está elucidado, se ele já não está clarificado, nós vamos ajudá-lo que você o clarifique, que você tenha, inclusive, capacidade de colocar foco prático, né, através de exercícios e estimulações para que você o alcance como um propósito clarificado. Tá? Aqui é a tela
que está sendo compartilhada com você agora mostra exatamente como nós vamos construir isso em três etapas. Na primeira, 12 encontros quinzenais, ao vivo pelo Zoom, onde todo o seu conteúdo será reestruturado. Nós vamos falar do 100% da comunicação, a comunicação interpessoal, na qual são necessárias as palavras em discurso para que você atue vendendo mais, liderando melhor, conquistando e atraindo a equipe, o grupo e comandando esse grupo da maneira eficaz. As palavras que farão parte, inclusive, do seu produto final. No segundo estágio, você vai ter a oportunidade de se aprimorar comigo na prática dos exercícios que nós chamamos de skills, as hard skills e as soft skills. Hard skills são ferramentas externas de análise comportamental, de análise de texto, de escrita, de redação, de experimentação, de posicionamento situacional. E as soft skills são os seus dons naturais que vão ser despertados. Tudo isso com tutoria completa, material didático complementar. E na terceira fase da nossa mentoria, você vai ser ajudado a fazer a criação, lançamento do produto que vai a extração do resultado do nosso trabalho no RSVP, Rico com a sua voz premium. Você vai poder colocar esse resultado na forma de um livro com a nossa ajuda. Nós temos a editora HV7, que vai ajudar você a lançar no formato e-book, no formato físico, todo o planejamento do lançamento físico, suas noites de autógrafo, tardes de autógrafo, tudo isso você vai ter se você desejar, sim, colocar em formato de livro. Mas você também tem o resultado no formato discurso. Você vai poder ir a mercado de palestrantes com a nossa orientação e se posicionar também como um palestrante para ser contratado. Na empresa, você vai ser auxiliado a entender onde o seu posicionamento poderá levá-lo com um crescimento, subindo de cargo, multiplicando a sua renda, fazendo um resultado maior e melhor. Eu quero aproveitar a oportunidade da presença da Cléo, da presença do Marcos, da presença do Leandro e responder perguntas. Deixa eu olhar no chat aqui, quando eu estou pensando aqui, ok, tá aí. Aqui no chat eu tenho perguntas, vou respondê-las, mas eu quero aproveitar a oportunidade da Cléo estar conosco também. E a Cléo me sinalizou aqui no chat que gostaria de ter aberto o microfone, de falar um pouquinho com a gente. Então, vou preparar essa entrada da Cléo da seguinte maneira. Bom, eu compartilhei com vocês até aqui o que é a nossa mentoria, os três estágios que nós avançamos juntos para que você alcance. Você vai receber as orientações para fazer os experimentos, para criar da maneira prática e objetiva todo o necessário para você reestruturar seu posicionamento, seu discurso e sua proposição ter voz, ter intencionalidade clarificada. Mas algumas pessoas já me acompanham na minha jornada como mentor há algum tempo. E uma dessas pessoas é a Cleone Freitas Tedesco, a Cleo Tedesco. E ela é terapeuta e ela me fez uma pergunta muito importante uma vez que eu não tinha expectativa dela conseguir tudo que ela já conseguiu, da maneira como ela o fez até aqui. E a pergunta que ela fez foi a seguinte: ela estava num conteúdo meu, compartilhamento aberto assim, não me recordo se foi no YouTube ou se foi numa oportunidade de Zoom, mas ela me perguntou assim: como parar, como parar de desacreditar
de si mesma? Como é que a pergunta não foi feita com essas palavras, mas em outras palavras que eu me recordo no sentido emocional que trouxe para mim essa memória gravada, foi assim: o que garante que esse conteúdo vai me trazer algum resultado? Aí eu fui conhecer um pouco de quem é a Cleo, mas eu gostaria que ela contasse. Cleo, fica à vontade para contar para a gente como é que você descobriu se tornar a terapeuta que é hoje. Como é que conta um pouco da sua história, faz o seu speech para nós, por favor. Pessoal, muito bom dia, tudo bem? Conforme o Fred já me apresentou, eu sou a Cleo Tedesco, eu sou terapeuta, já trabalho como terapeuta há 4 anos, porém, eu ajudava muitas pessoas e eu não me ajudava, eu não me autoajudava, eu não acreditava em mim que eu tinha um potencial que nem eu sabia que eu tinha. E aí eu comprei um curso do Fred, comprei a mentoria dele, pensando que seria mais um dentre tantos que eu colecionava diplomas e, enfim. Aí eu lembro que o Fred falou para mim um dia assim: esquece tudo que você comprou. O que você fez, fez. O que você não fez, esquece. Vamos focar no agora e naquilo que você já aprendeu e vamos criar o seu método. Aí eu me assustei, puxa vida, eu criando meu método, quem sou eu? Olha só a questão. Aí o Fred falando, sim, você consegue, com a bagagem que você já tem, você vai criar o seu método. Aí nós criamos o nosso método, o meu método, que é o método Ressignificar. Aí nós montamos uma palestra, eu tenho a minha palestra pronta, e o Fred falou, e agora vamos escrever um livro, um e-book. Eu pensei, puxa vida, eu não tenho conhecimento, eu ainda preciso de mais. E o Fred falou, o conhecimento que você precisa já está com você. É só você lapidar. A questão era como eu me lapidaria, como eu me descobriria. Então, teve uma frase que eu falei para o Fred, e eu não sei se ele lembra, eu disse que ele é muito mais do que um mentor. E isso pode acontecer com vocês também, porque se você está aqui, é porque você tem um objetivo, você tem um propósito e você quer ir além. Aí eu falei, Fred, você é mais que um mentor, você é aquele arqueólogo que vai escavando em meio a impurezas, em meio a poeiras que a vida vai nos escondendo, ofuscando o nosso brilho. E no final da história, o nosso talento ele está dentro de cada um de nós, escondido. Precisamos de pessoas, de mentores, assim como o Fred fez comigo e com vários outros que eu tenho certeza, e ele pode fazer com você. Escavar esses tesouros escondidos, essa potencialidade escondida que está dentro de cada um de vocês, assim como estava escondida dentro de mim. E mais que isso, eu estar aqui hoje falando ao vivo, para mim não tem superação maior, sabe? Não tenho explicação, não tenho palavras, e posso dizer que o Fred, ele entrega muito mais do que ele promete. Porque já aconteceu muitas das vezes as nossas mentorias serem nas segundas-feiras, eu e o Marcos, mas durante a semana, Fred, dá opinião sobre isso, dá opinião sobre aquilo. Não posso participar da mentoria neste dia, tem como encaixar em outro horário? Opiniões assim que muitas vezes fogem do, do foco da mentoria, mas que a gente precisa ouvi-lo como nosso mentor, e ele nunca se negou a isso. Então, eu digo que você entrega muito mais do que você promete, Fred. E eu continuo dizendo que o tesouro escondido, a capacidade, a potencialidade de cada um está dentro de nós. Nós precisamos de pessoas como você, Fred, para exercer o trabalho de arqueologia e fazer com que nós mesmos descobramos o nosso tesouro que está lá escondido, ofuscado, em meio a poeiras e coisas que a vida nos impede de nós
mostrarmos o nosso brilho e de nós mesmos descobrir a potencialidade que está dentro de cada um de nós. Só tenho a agradecer por este breve momento em que eu estou aqui compartilhando a minha história, um pouquinho da minha história com cada um de nós. E eu tenho meu livro já escrito, meu e-book, que logo vai ser um livro físico também, a palestra, enfim. O antes e o depois, eu nem quero ver o antes, porque eu sei que estava muito diferente do que eu estou agora. Então, eu sou muito grata, pela oportunidade e faço o convite para vocês. Venham para o nosso time de mentorados pelo Fred, porque você não vai se arrepender, tá bom? Muito obrigada. Breve relato, tem muito mais, mas foi apenas um resumo de tudo aquilo que eu já aprendi, vivenciei e continuarei. Muito obrigado, Cléo. É, é fantástico ouvir e apreciar como você, né, soube bem colocar a diferença, o momento transformacional, tudo isso que você trouxe me oferecendo como um troféu, né? Eu digo que o bem mais valioso que carrego comigo é a transformação que proporciono. E isso está ligando-se, né? Isso que está proposto aqui como pensamento está se ligando, está fazendo a ligação com aquilo que eu propus ao início, quando falei com vocês que não somos números de pessoas. A humanologia faz com que, se você não entendeu como servir nessa humanidade, o propósito do seu respirar e reconhecer ser criado. Tem pessoas que não reconhecem serem criados por Deus, mas são obrigados a admitirem que são criados por pai e mãe. É apenas o primeiro estágio, o primeiro despertar da alma que nos coloca como humanos iguais para nos tornarmos diferentes. E quando nós entendemos que o outro importa, e nos preparamos para servir. E aí eu tenho esse clamor de despertar que nós sirvamos como presente ao outro. Se eu conseguir mais uma alma despertada, como a Cleo aqui relatou, e hoje a Cleo tem também seus mentorados, a Cleo tem seus pacientes na clínica terapêutica dela. Ela atende como terapeuta, ela atende como mentora, ela dá palestra, ela tem livro. O Marcos está planejando aí já a sua série de noites ou tardes de autógrafo com o seu livro físico. Vai peregrinar aí pelo interior de São Paulo, ah, com o lançamento do seu livro e tantos outros mentorados. Então, cada resultado que eu ajudo que alguém tenha é um troféu. E toda a humanologia que resulta, ela resulta por causa do método simples científico, que é quando a gente tem em foco quem, quando, onde, por quê e como eu ajudo você. Se você é esse quem, eu tenho o como. O quando você decide. O porquê, eu alucino estar certo, que é porque você tem ainda angústias, é porque você tem mágoas a serem resolvidas, é porque você tem vícios físicos, vícios emocionais, vícios químicos que são necessários serem tratados, é porque você tem algum limite que está sendo imposto sobre você, portanto, tem aí um bloqueio do seu eu em algum estágio, fazendo com que o seu sensor funcione engripado. Existe algum sensor seu em algum ponto da sua vida que está aí piscando um alerta, pedindo socorro, e é você que vai entender
se vai vir para estar no nosso grupo, onde você encontra network, encontro de acolhimento, encontro de solucionáticas constantes. 6 meses, encontros quinzenais, 12 encontros, um monte de experiência que eu vou propor, vou desafiar seu sistema de crenças, crenças físicas, crenças espirituais, crenças almáticas, vou desafiar, não vou contrapor, vou te ajudar a fazer com que a sua descoberta se torne ainda mais autêntica. Se você crê que algo é bom e não sabia prová-lo, saberá. Se você já defende que algo é bom e tenta provar e não está encontrando ouvidos que creiam, eu vou te ajudar a ser persuasivo para que essas pessoas sejam alcançadas por você. E não vou fazer pitch de venda aqui, porque minha proposta com você nesse encontro foi essa gratuidade mútua. Você me dedicou aqui 2 horas do seu tempo, você me deu atenção prévia, recebendo e-mails, tendo paciência no WhatsApp com os avisos. Eu busquei que nós aqui compartilhássemos quem nós somos. E eu chamo esse momento nosso, no qual a única venda que eu propus você comprar de mim é o meu livro com 70% de desconto lá no Google Books. Tá? Você vai ter o link, tá? Você que está comigo aqui no chat vai ter o link, e você que está no YouTube vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Mas para você se tornar um mentorado conosco e fazer parte do nosso grupo, que tem a comunidade Gigantes do Palco no Facebook, onde lá você tem acesso a materiais extras, você tem acesso ao networking, a outros centenas de alunos meus. O link você vai alcançar no privado, tá? A oportunidade vai existir no privado. Eu vou continuar a provocá-lo através do e-mail, através do WhatsApp. Por isso que nós juntos estamos soltando ao longo da nossa jornada de vida, num domingo, 10 horas da manhã. Combinamos de fazer um passeio público. E aí, depois de quase 120 minutos juntos, eu propus a você assim: vamos largar aqui no caminho algumas sementes? Tá, enquanto nós estamos andando, nós nem paramos para olhar o solo. Pode ser que algumas sementes caiam sobre pedras e não tenham nem chance de germinar. Algumas sementes talvez caiam em terreno árido e sem receber uma gota d'água não vão germinar, não vão brotar. Algumas sementes poderão ser comidas aí antes de serem aproveitadas, né? Algum pássaro pode vir e comer essas sementes. Mas vamos soltar essas sementes não pensando na impossibilidade de novos brotos, de novas árvores. Vamos jogar essas sementes pensando que são pérolas, que são diamantes, que são ouro, pedras de ouro. E alguém vai ser obrigado a parar em algum momento, porque vai dar uma chutadinha nessa pedra, sabe? E aí, quando a pessoa tem aquele dedinho assim na quina, sabe, batido assim, e ela dá aquele grito, aquela dor horrível, que passa rápido. Eu chamo de dor de futebol. Ela vai ser obrigada a parar, pelo menos para olhar no que bateu. E se ela enxergar esse tesouro que nós estamos largando juntos, talvez uma pessoa nós consigamos salvar. Uma pessoa nós consigamos salvar. E se a gente salva um, esse um salva mais um. E progressivamente a nossa presença como legado se torna um valor de valor exponencial. A exponencialidade é quando você tem a única pretensão de servir de maneira prestadia. Não é ser prestativo, estou aqui fazendo um favor. Não. Estamos aqui nos favorecendo mutuamente para deixar, ao longo da jornada das nossas vidas, um tesouro para ser achado. É um vídeo, é um livro, é um bilhete.
É um recado. E você pode fazer isso hoje. Escreva um bilhete físico para sua esposa, para os seus filhos. Escreva um recado para a humanidade através de um livro. Escreva seu discurso e aprimore-o para ajudar as outras pessoas. Replique essa atitude e largue ao longo da jornada mais tesouros para que outros possam encontrá-lo e fazer bom uso. Eu fico aqui no chat do Zoom para tirar dúvidas daqueles que estão inscritos aqui como participantes. Você que está no YouTube e trouxe a sua audiência, por favor, siga o canal, inscreva-se, acione o sininho, coloque todas as publicações lá para você receber aviso. Mas mais importante do que seguir o canal e dar o like no vídeo, sabia que hoje o mais importante é você deixar um comentário abaixo aqui do vídeo, um comentário fixado. Não é no chat, aqui durante o tempo que está sendo transmitido ao vivo no YouTube. É deixar um comentário, porque o algoritmo do YouTube está dessa maneira. Se você não interagir, olha como até a inteligência artificial, algoritmo é uma inteligência artificial, tá, gente? Até a inteligência artificial, o algoritmo necessita de uma ação humanizada. Se você não se fizer presente através de um comentário, o algoritmo não entrega meus próximos vídeos, não vai avisar para você automaticamente. Esse é o alcance que hoje o algoritmo tem de personalidade, né? A inteligência artificial tem a personalidade de verificar se a sua intenção é só deixar um like, seguir um canal aleatoriamente, ou mais um canal você clica lá em inscrever-se, ou se você está interessado no conteúdo. E o interesse no conteúdo hoje está sendo medido pelo algoritmo como comentário. Então, se você ainda deixar uma dúvida, os comentários no canal do YouTube, eles são mediados, tá? Então, se você deixar uma dúvida pessoal, íntima, algo de fora íntimo, eu não publico depois. Eu te respondo, vou te alcançar com a resposta. E então, é assim que eu, explicando para você que está aqui no Zoom comigo como está funcionando o YouTube, te ajudo também a deixar, através de vídeos, mensagens como tesouros ao longo da jornada. Vamos só encerrar a transmissão do YouTube agora, agradecendo aí a audiência, agradecendo você ter ficado conosco esses 120 minutos nessa transmissão. E até a próxima oportunidade, quando nos vermos de novo através do YouTube, aqui no nosso canal. Fred, vou te interromper. Diga, Marcão. Preciso dar um grande abraço a todos. Aquela situação lá em casa se culminou, infelizmente, então estou atendendo aqui. Tá tudo bem, estou só dando uma assistência à família. Quero agradecer aí mais uma vez. Eu assisti você meio torto, mas assisti porque você é muito importante na vida da gente. Cléo até falou de uma forma resumida, mas essas mudanças eu devo a você. Eu acho que é cirúrgico o que você faz. Arqueologia é pouco, detalhismo é pouco. Muito obrigado por tudo. Você viu que eu Amém. estou meio que na rua, meio lá, meio cá. Um forte abraço para todos vocês, um excelente domingo e muito obrigado, viu, Fred?